Colégio Brasileiro Preparatório Militar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui agora chegando até você via smartphone, via PC, via tablet, via notebook, tá? Dentro da sua casa. Aí você deve estar aí no teu sofazão, então no teu quarto, encostado na cama, né? Sossegadão, assistindo às aulas do CBPM, as videoaulas, a aula à distância, tá? Que é mais uma forma que a gente usa, mais uma ferramenta para levar a vocês o melhor do ensino na preparação para os concursos públicos militares. Você que está louco aí para entrar numa academia militar das agulhas negras, né? A famosa AMAN, que fica lá no estado do Rio de Janeiro, que forma os oficiais do Exército Brasileiro, ou então na Marinha, Colégio Naval, Escola Naval, na Aeronáutica, a Academia da Força Aérea, que formam os aviadores do Brasil, os pilotos, né, de caça, ou então os sargentos especialistas da Aeronáutica, que são os futuros controladores de tráfego aéreo, os futuros técnicos em meteorologia, né, os técnicos em saúde do nosso quadro do Ministério do Comando da Aeronáutica, né? Você que está louquinho aí e deve estar rachando de estudar, que continue assim. É isso que nós queremos ver de você. Nós estamos aqui para dar o melhor da gente, os professores, né? Mas também você tem que fazer a sua parte, também estudar. Ok? Então a gente vai começar hoje, né, o módulo 1 da Geografia do Ensino Médio, tá? Polo de São Vicente. Então, pessoal, a Geografia, nós já falamos isso nas aulas presenciais, né? E a Geografia é uma ciência que estuda a Terra e ela se divide em Física e Humana. O que é a geografia, na verdade? É uma ciência. É uma ciência que estuda a Terra. Tá, professor, mas aí também eu ouvi falar que a geologia estuda a Terra. Como é que fica? Pois é, as duas realmente. Tem alguma coisa errada, professor? Será que eu entendi mal? Ou o senhor está falando umas coisas que eu não estou entendendo? Não, é o seguinte. Todas as duas. Se você ouviu falar que geologia estuda a Terra, estou falando agora que geografia estuda a Terra, normal. Realmente, as duas ciências, tanto a geologia como a geografia, estudam o nosso planeta. Pequena mesmo. Mas acontece que a geografia, ela se divide em física e humana. A geologia estuda a Terra, mas só a parte física, humana não. E aqui ela se aprofunda mais que é a geografia. O que a geografia física faz? Estuda a origem do planeta Terra, né? A gente viu na aula presencial, né, que a Terra foi formada há quase 5 bilhões de anos, 4 bilhões e 500 milhões de anos, tá? Que ela, até hoje, né, existe um calor interno da Terra que faz os movimentos, né, das placas tectônicas, lembra? Que vão causar os terremotos, os vulcões. Tá?
Então, a geografia, assim como a geologia, estuda essa dinâmica da Terra. Dinâmica externa, interna e externa também, né? A questão da erosão, do intemperismo, né? Como a chuva e o vento, né, transformam a superfície da Terra, que depende também, né, da parte interna, lembra? Através dos derrames, né, de rochas, né, derrames de lava. Né? Lembra disso, né? Qual a diferença básica entre lava e magma? Lava e magma é a mesma coisa, mas eu vou de novo frisar bem isso para vocês, porque isso cai em concurso. Lava e magma tem a mesma composição química. É rocha derretida ou semifundida, né? Uma linguagem mais científica. Lava e magma tem a mesma composição química, é a mesma coisa, o mesmo material. A diferença qual é? Por que a gente às vezes chama de lava e às vezes chama de magma? Simples. Diferença. Magma é quando esse material está no interior da Terra. E a lava é quando esse material já está na superfície, quando ele subiu através dos vulcões. Quando esse material encontra-se na superfície. Barulhinho chato, irritante, né? Mas é bom. De repente você está assim, com um pouquinho de sono, né? E acorda, né? Irrita, mas acorda. Você está aí tranquilão em casa, né? No sofá, ou então aí no quarto. Às vezes para não dar aquele cochilo, né? Brincadeira, né? Bom, seguinte, pessoal, então, magma e lava é a mesma coisa, né? Diferença básica, chama de magma esse material quando ele está no interior da Terra e lava quando está na superfície, tá? Então, quando esse magma sobe através dos vulcões, né? E depois esse material, que chama-se lava na superfície, acaba se solidificando por causa da temperatura muito mais baixa aqui em cima do que lá embaixo, né? Aqui muito mais frio. Essa lava se transforma em pedra, se petrifica, isso tudo vai fazer parte do quê? Da nossa superfície. Então aí já é objeto de estudo da dinâmica externa. Como a chuva e o vento, por exemplo, atuam nesses materiais, nessas rochas, desgastando elas e formando, por exemplo, o solo. Que o solo nada mais é do que a rocha fragmentada, a rocha quebrada, né, que formam sedimentos. E o solo de fundamental importância, né, para nós seres humanos, porque o solo ele tem várias classificações. Existe o solo, que é objeto de estudo do engenheiro civil, para construir. Existe o solo do agricultor, né, do engenheiro agrônomo, para plantar. E o estudo do solo é fundamental importância, principalmente para essa plantação. E também para onde a gente vai construir, né? Para construir num solo que seja seguro. O engenheiro também não vai colocar as fundações do prédio num terreno mole, né? Que nem aqueles prédios em Santos, né? Os prédios tortos de Santos, né? Que fica lá no Boqueirão, né? Aqueles prédios tortos. Ficaram tortos porque foram construídos em cima de argila mole, argila litorânea, né? E com o tempo eles foram adernando, foram se inclinando. Tá? Então é isso. Então a geografia ela vai além, né? Ela vai também na geografia humana, que é o estudo das relações do ser humano, das populações, com esse solo, com esse planeta Terra, a economia, as relações internacionais entre os povos, vai por aí afora, né? A política também.
E na parte física, apesar da geologia ela se aprofundar mais nesse estudo da dinâmica interna e externa, a geografia física vai aonde vai ter um ponto que a geografia física vai, onde a geologia não vai, que é a climatologia. Então, vamos escrever isso aí. Então, uma área da geografia física é a climatologia. Bom, climatologia faz o quê? Basicamente estuda a atmosfera para fazer previsões sobre o clima da Terra. Mas, professor, não é meteorologia? Será que o senhor não se enganou, não? Então, meteorologia e climatologia estudam, as duas áreas estudam a atmosfera da Terra. Só que o foco é diferente. A meteorologia estuda a atmosfera para prever o tempo assim, no máximo daqui a 10 dias. Qual vai ser o tempo daqui a 10 dias? Okay. Previsão de 15 dias é jamais chute mesmo, né? É muito difícil prever o tempo que vai rolar daqui a 15 dias. Muito incerto. Porque trabalha-se com probabilidade. Não dá para ter certeza que realmente vai chover amanhã, ou que vai fazer sol amanhã. Existe assim, uma probabilidade de 90% de que amanhã vai fazer sol. 90% que vai cair chuva, ou 20%, sei lá. Probabilidade. Tá? Vai chegar um tempo, né, isso aí é uma das promessas aí da última geração de computadores, um tipo de computação que vai permitir, tipo, você saber, olha, daqui a 1 hora vai cair granizo lá no Catiapuã, em São Vicente. Para você se prevenir. Mas isso hoje ainda não é possível, tá? Fica mesmo só aquelas previsões que a gente já conhece. Amanhã, sol entre nuvens, com chuva a qualquer hora. Qualquer hora, que hora? 2 da tarde, 8 da manhã, você não sabe, né? É uma coisa assim bem difusa, bem vaga, né? Mas é o que tem para hoje, tá? Agora, já a climatologia, ela também vai estudar a atmosfera, mas para prever o clima, tá? Para prever o clima de uma região daqui, por exemplo, 1 mês, 3 meses. Tipo, como vai ser a primavera de 2018, como vai ser o verão de 2019, como vai ser, por exemplo, a Terra daqui a 50 anos, né? Com o aquecimento global, né? Com as mudanças climáticas. Será que o clima vai ficar mais quente? Vai ficar mais quente, vai ter mais proliferação de insetos que podem causar mais doenças, né? Mais dengue, mais chikungunya, mais zika, mais febre amarela. Essas coisas a climatologia estuda, tá? Então é isso aí. Então vamos começar mesmo com a geografia física, tá? Geografia física. Geografia física. Então vamos lá. A postinha, começando a postinha de vocês, né? Vamos lá. Começar com a estrutura interna da Terra, tá? Está na página 5. Vou resumir aquilo que a gente já falou na aula presencial, né? A dinâmica interna. Estuda
geológicos do interior terrestre. Dentro dessa geografia física, vamos estudar um pouquinho de dinâmica interna, né? Você sabe, né? Nosso planeta, tá? Ele, se você comparar ele com uma laranja, uma bola, né? Uma laranja bem redondinha, sabe a casca da laranja? A casca da laranja é bem fina, não é? É bem fininha em relação ao conjunto todo da laranja. Agora, a nossa crosta terrestre, né, que é a parte mais externa do nosso planeta, ela é tão fina, mas tão fina em relação ao nosso planeta, que se você comparar com a casca da laranja é até mais grossa. Isso deu para entender, né? A casca da laranja, em proporção, ela é mais grossa em relação à laranja como um todo do que a crosta terrestre em relação à Terra como um todo. Então nós estamos em cima de uma crosta muito fininha, né? E embaixo dessa crosta eu tenho uma outra camada chamada manto. É uma camada de rochas semiderretidas, né? Onde está o magma, né? E mais abaixo nós temos o núcleo da Terra. Núcleo da Terra. A temperatura do núcleo da Terra você sabe quanto aqui nós vimos isso, né, na aula presencial, que a Terra se formou a partir de uma nebulosa, lembra? Uma nuvem de gás e poeira no espaço, né? Essa nuvem de gás e poeira é uma nuvem muito grande, apesar de ser muito rarefeita, mas a partir do momento ela começou a se condensar, né? Seus grãos de poeira, seus gases foram se aglutinando, né, se concentrando devido à força da gravidade, né, formando o Sol e os planetas. E como os planetas são restos do Sol, no começo a Terra era o quê? Quente ou fria? Super quente, né? Só que ela foi se esfriando, né? Ela não é como o Sol que mantém sempre aquele calor, né? Porque lá tem reações nucleares. Aqui não, né? Você sabe, a geografia básica, né? Do sexto ano, que a professora já dizia isso para nós, né? Qual a diferença entre estrelas e planetas? Isso colocando o Sol, né? O Sol é uma estrela. Basicamente, as estrelas são astros que têm luz própria, e planetas são astros que são iluminados, né? As estrelas são luminosos, são astros luminosos que têm luz própria, e os planetas são astros iluminados porque não têm luz própria, só depende da luz refletida do Sol, né? Então, a Terra é a mesma coisa, né? Ela não é um Sol, não é uma estrela, então o calor dela foi se dissipando aos poucos. E hoje nós temos uma crosta terrestre fria, relativamente fria, onde dá para a gente viver. Agora, quanto mais a gente vai furando aqui, né, adentrando o interior da Terra, a temperatura vai subindo. E aqui no núcleo nós temos uma temperatura de 6.000 graus Celsius, que é praticamente a temperatura da parte, uma das partes mais externas do Sol. Muito quente, né? Filmes como, por exemplo, filme de ficção, como Viagem ao Centro da Terra, com a tecnologia atual é possível, né? É uma ficção mesmo, fantasia. Não tem como a gente mandar uma sonda ou uma nave, sei lá, aqui para o interior da Terra, não tem como. Dá para a gente mandar para o espaço, para dentro do nosso próprio planeta não dá. Tá? Só para lembrar, né? Esse núcleo aqui é formado de níquel e ferro. E vocês sabem, né? Vocês sabem que o ferro é um material magnético, né? Ímã. Como a Terra gira, esse ferro aqui está em estado líquido, ele acaba criando um campo magnético, o campo magnético da Terra. Como se fosse um motor elétrico, né? Que gira e vai criando
um campo magnético e vai induzindo uma corrente elétrica. Tá? Isso aí é física, lei de Faraday. Muito bem, tá? Então basicamente isso daí. Subdividida a crosta ou litosfera, a camada externa da Terra, nessa superfície ocorrem erosões e sedimentações, espessura de 60 km nas áreas montanhosas e 5 a 10 km nas bacias oceânicas. Subdividida em cial, solo, subsolo e cima, manto superficial, porção interna da litosfera. Evolução da Terra. Supõe-se que a Terra tenha 4,6 bilhões de anos, alguns divergem, 4 bilhões e 600 milhões de anos, ou 4 bilhões e 500 milhões de anos. Isso varia um pouco. 1 milhão de anos após sua formação, a superfície da Terra já apresentava um aspecto semelhante ao atual, né? A superfície, tá? A crosta, com rochas, oceanos e uma temperatura não muito diferente da que existe na atualidade. Para estudar a longa vida de nosso planeta, conhecida como tempo geológico, dividiu-se o tempo em unidades chamadas eras. As eras, por sua vez, foram divididas em períodos e os períodos em épocas. Poder-se-ia comparar as eras, períodos e épocas aos anos, meses e semanas de nosso tempo. Cada era se caracteriza pela forma como se encontravam distribuídos os continentes e os oceanos e pelo tipo de organismos que neles viviam. As eras geológicas são a pré-cambriana, a mais antiga, a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica, que é a mais recente. Lembrando, pessoal, né, que a gente falou na aula presencial, São Vicente, que o nosso Brasil está no meio de uma placa tectônica, lembra? Só para lembrar. Que esse manto aqui, né, pessoal, abaixo da superfície da Terra, né, nós temos as placas tectônicas, que estão em contínuo movimento. E são os limites entre as placas, ou é dentro das placas que acontecem os terremotos e os vulcões. Os limites ou dentro? Se você prestou atenção na aula presencial, você sabe que é entre os limites, né? São os limites das placas tectônicas, né? Os limites das placas. Que nós temos os terremotos e os vulcões. O Brasil está no meio de uma placa, da placa sul-americana, portanto, os terremotos não são muito fortes. Né? Ok? Nem tem vulcão. Só teve vulcão no passado, né? Por quê? Porque o Brasil está assentado sobre terrenos do pré-cambriano, que era a geológica mais antiga. Já no decorrer do tempo, os continentes foram mudando de posição, aproximando-se e voltando a separar-se lentamente. Lembra que nós falamos que no começo era a Pangeia, né? Quando os continentes estavam unidos. Né? Durante a era paleozoica havia apenas 3 grandes massas continentais, que se uniram ao final dessa era, dando origem ao supercontinente Pangeia. Durante a era mesozoica, o supercontinente Pangeia se fragmentou em diversos blocos e começaram a separar-se a partir do período Triássico, até chegar à atual distribuição de continentes e oceanos que nós temos hoje. Né? Ásia, América do Sul, Ásia, as Américas, Europa, Oceania, tá? África. Durante o período quaternário, o clima mudou em 4 ocasiões, tornando-se muito mais frio. O gelo polar recobriu boa parte da Europa, da América do Norte e do norte da Ásia. Essas mudanças climáticas são conhecidas como glaciações. A fauna e a flora tiveram que se adaptar a essas grandes transformações. Então, pessoal, é o seguinte: o clima da Terra já mudou muito ao longo das eras. Né? A gente fala em aquecimento global. Mas já teve aquecimento global há muito tempo atrás, há milhões de anos atrás. Sabe quando? Na era dos dinossauros. Há mais de 65 milhões de anos atrás, tá? A Terra ainda tinha dinossauros. Né? E os dinossauros cresceram bastante, aqueles bichões, a maioria deles, quer dizer, tinha dinossauro desde o tamanho de uma galinha até uns 5, 6 metros de altura. Né? Os diplodocos, os brontossauros, né? E eles cresceram graças ao calor e à maior oferta de oxigênio que tinha na atmosfera. Naquela época tinha mais atmosfera na nossa atmosfera do que hoje. E o calor
Existia aquecimento global naquela época. Naquele tempo existia homens? Não. O homem não conviveu com os dinossauros. Foi depois que os dinossauros foram extintos que apareceram os homens. O ser humano apareceu, né? Então nós não convivemos com os dinossauros. Tá? Então naquela época não tinha indústria, não tinha emissão de CO2, né? Poluição atmosférica para gerar calor na atmosfera, que hoje se atribui ao homem, né? Então isso é para mostrar para vocês que a Terra já teve aquecimento global e não foi por nossa causa. Tá? Aliás, existe uma corrente cientista, uma minoria, que não acreditam que exista aquecimento global, né? Tem uns que acreditam que tem resfriamento global. Mas isso é história para quando sobrar um tempo aqui das horas de discutir, né? Que é interessante. Bom, então, e também, além do aquecimento global, né, logicamente, nós tivemos as glaciações, épocas que a Terra teve, assim, invernos muito frios, né? Por exemplo, o gelo, os gelos eternos, né? As geleiras, né? Que são aquelas regiões onde o gelo não derrete nem na primavera. Na época das glaciações, elas pegavam regiões como, por exemplo, até o México, né? Que é um lugar mais quente no hemisfério norte, ou já pegando até o Brasil, até o nosso Brasil, que é tropical, né? Uma parte dele tropical, já teve glaciação. Se você viajar na direção aí do Paraná, a região ali de Itu e Salto, no interior de São Paulo, você vai ver, né, em cima das rochas, estrias que marcam a passagem, né, a retração, o recuo das geleiras. Né? Então havia gelo eterno aqui no estado de São Paulo, no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que já foi um lugar que teve gelo. E teve vulcão também nessa mesma região. Fala um pouquinho das eras. A era pré-cambriana compreende o tempo transcorrido entre a formação da Terra e o início da era paleozoica, há 570 milhões de anos. Em algum momento desse longo período de tempo, ocorreu o mais importante fenômeno da história terrestre, o surgimento da vida. Os primeiros fósseis conhecidos têm 2 bilhões de anos e acredita-se que sejam restos de antigas bactérias. A era paleozoica, ou primária, veio logo após a pré-cambriana e durou 325 milhões de anos. Eita! A geologia é assim, a geografia também é, porque essa é uma era geológica, né? Duram milhões de anos. Durante esse tempo surgiram na Terra inúmeros animais invertebrados, como insetos e escorpiões. Alguns deles, como os trilobitas, extinguiram-se ao término da era paleozoica. Surgiram nesta ordem os peixes, os anfíbios e os répteis, e também as primeiras plantas terrestres, os fetos. Por volta do final da era paleozoica, todos os continentes estavam unidos em um só, a Pangeia. Já a era mesozoica, ou secundária, durou 160 milhões de anos. Ao longo dela surgiram numerosos grupos de répteis, alguns dos quais eram terrestres, como os dinossauros, outros voadores, os pterossauros, e outros viviam na água, os ictiossauros. Os invertebrados mais abundantes eram os amonitas, moluscos semelhantes aos atuais calamares, mas dotados de concha. As plantas com sementes desenvolveram-se formando grandes bosques de coníferas e ao final da era apareceram as plantas com flores, que são as angiospermas. Vocês estudam em biologia. Pangeia, o supercontinente, fragmentou-se em diversos blocos continentais que progressivamente foram se afastando uns dos outros, o que permitiu que as águas oceânicas penetrassem entre eles. A era cenozoica dura já 65 milhões de anos, que é a época atual, se divide em 2 períodos, o terciário e o quaternário. Ao longo dessa era foram surgindo todos os grupos de seres vivos que existem atualmente. Durante o período terciário, após desaparecer a maior parte dos répteis, os mamíferos disseminaram-se por toda a Terra. Surgiram também numerosas aves voadoras e corredoras. A espécie humana, surgida nos finais do terciário, evoluiu durante o período quaternário, até chegar às formas modernas. Os continentes e os oceanos já ocupavam as posições atuais. Formas de relevo. O relevo corresponde ao número de formas apresentadas pela litosfera
e essas formas são definidas pela estrutura geológica combinada com as ações da dinâmica interna e externa. A estrutura geológica diz respeito ao tipo de rocha, magmática, sedimentar ou metamórfica, bem como a idade que elas apresentam, mais antigas ou mais recentes. As características das rochas condicionam a ação dos fatores modificadores do relevo, os chamados agentes de erosão. Pessoal, é o seguinte, como falei para vocês, né, o magma, quando sobe aqui na superfície, né, a gente chama de lava, ele se solidifica, vira pedra, né, as rochas, que são chamadas rochas ígneas. Vamos ver isso aí. Então, as rochas ígneas, né? Essas rochas ígneas, né, que são solidificações da lava vulcânica, né? Uma vez na superfície da Terra, elas vão sofrer modificações, né, por causa da dinâmica externa. Agora a gente vai falar um pouco da dinâmica externa, né? Enquanto elas, no processo que faz elas subirem para a superfície, é dinâmica interna, vulcanismo. Aí quando elas estão aqui em cima, já são rochas ígneas, né? Essa lava já endureceu, elas começam a sofrer a ação da chuva e do vento, né? E aí elas começam a se partir, formando as rochas sedimentares, né? Esses fragmentos, são os entulhos naturais, né? Essas rochas sedimentares, elas, por movimentos da dinâmica interna, podem voltar à parte interna da Terra, interior da Terra, né? E você sabe, abaixo da superfície as pressões e temperaturas são mais altas e elas se tornam rochas metamórficas, ou seja, rochas metamórficas, quer dizer, rochas que se transformaram, passaram por um processo de metamorfose. Lembra aquela história lá da lagarta que vira borboleta, né? O processo da metamorfose, é a mesma coisa, só que são rochas, né? Então, essas rochas, elas acabam se recristalizando e depois, um dia, por movimentos tectônicos da própria Terra, podem voltar à superfície, né? E voltar a ser rochas ígneas, que depois vão ser sedimentares e metamórficas. Então, isso daqui, na verdade, você tem o ciclo das rochas, né? O ciclo da rocha, vai e volta, né? A rocha sobe e desce indefinidamente, é o ciclo das rochas. Nessa dinâmica externa, que é a ação da chuva e do vento, tá? Uma coisa que cai muito em prova, porque você sabe que o cara que faz o concurso, que bola o concurso, logicamente que ele não vai ficar no beabá. Ele vai pegar as coisas assim que geram mais dúvida em vocês. Tipo, erosão e temperismo. Duas palavras muito usadas na dinâmica externa, tanto em geologia quanto em geografia, e que causam maior dúvida. E que os elaboradores das provas de concurso exploram muito esses temas que são verdadeiras pegadinhas. Por exemplo, erosão e temperismo. Muita gente confunde. Intemperismo, pessoal, até livro confunde, né? Intemperismo são os processos, através da chuva e do vento, que modificam as rochas. Por exemplo, região deserta. Região desértica tem pouca ou tem muita água? Pouca água. Então há um intemperismo, é mais do tipo físico. Ou seja, sem a presença da água. Durante o dia, como nós já falamos, né, o calor muito forte do deserto, temperatura 45 graus, 50 graus.
E durante a noite, se for inverno, a temperatura pode descer a 0 grau. Isso faz o quê? Com que as rochas se dilatam no calor, né? Aquela velha história, né? O calor, o pé da gente parece que cresce, e cresce mesmo, né? Às vezes não cabe nem no sapato, porque o calor dilata os corpos. E durante a noite, né, com frio extremo, as rochas acabam se comprimindo, se retraindo. Então esse movimento, todo dia, de contração e dilatação, faz com que as rochas, com o tempo, elas vão se partindo. Entendeu? Então, esse intemperismo físico. E com isso vai formar um solo. Você vê que o solo, muitas vezes, do deserto é pedregoso. Existe também o intemperismo químico, né, que é baseado em água. Por exemplo, nossa região aqui chove bastante, vai sofrer muita influência da água, né, para transformar as rochas. A formação do solo é um processo basicamente intempério, através das intempéries, né, intemperismo. E o que é erosão? A erosão justamente é o transporte daquilo que o intemperismo fez. O intemperismo destruiu a rocha e através também do vento da chuva transportar isso de um lugar para outro. Por exemplo, as dunas de areia são o melhor exemplo. Lá no Nordeste, como tem muito vento, venta mais do que aqui, um litoral muito ventoso, transporta-se areia das praias de um lugar para outro, formando verdadeiras montanhas, que são as dunas de areia. E assim por diante. Tá? Bom, dobras e dobramentos. Aqui no rodapé da página 6, na parte esquerda. Em geologia, curvaturas em rochas ou nos estratos que as contêm são as dobras. As rochas parecem com uma grande quantidade de toalhas amontoadas, como se tivessem muitas pregas ou rugas. As rugas superiores são chamadas de anticlinais e têm uma crista e duas ramificações que descem na direção de curvas contíguas ou sinclinais, né? Então, os dobramentos são formados a partir do tectonismo, a partir da estrutura interna da Terra, da dinâmica interna, né? Então, esses dobramentos, na verdade, são o quê? Você veja como existe a interação entre a dinâmica interna e externa. Quer dizer, a nossa paisagem, como ela é formada, depende muito do que acontece lá embaixo. E a gente vai prosseguir nesse assunto. Não percam, na próxima aula. Continuem sempre estudando. Até a próxima!